E agora eu vou começar a pintar o elemento do lado esquerdo, como eu tinha comentado antes, né? Da esquerda para a direita. Então eu vou começar a pintar a xícara e o pires. Quem está embaixo? Quem está embaixo nesse desenho aqui, no caso, é o pires. Então eu vou fazer o pires antes da xícara. Então agora eu vou trabalhar com um pincel menorzinho. Esse pincel ele é da série 421 da Condor. É um pincel de pelo macio, mas ele, no caso, ele é um pincel para acabamento. Como eu tenho uma área muito pequena aqui para fazer, vou trabalhar com ele, que ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar a trabalhar essa área já com acabamento. Vou colocar com um pincel maior essa tinta. O pincel o 421 eu também uso vários tamanhos. Então, da mesma forma que eu peguei a tinta com... Esqueci o óculos. Que eu peguei a tinta e o clareador com o pincel do cabo amarelo, eu vou pegar com esse daqui. Clareador. Eu vou passar nessa área aqui do pratinho. Espalhei o clareador. E agora eu venho com a tinta papaya, venho fazendo o meu contornozinho do pires, a parte de baixo do pires, venho espalhando. Acabou a tinta, eu pego mais. Tinta é igual sal na comida, não precisa colocar demais, porque é mais fácil você colocar a tinta quando falta do que retirar. Sal na comida é assim, né? Se a gente salgar muito, é difícil de retirar. Então vamos colocando aos poucos. Então, eu dei uma base para o meu pratinho, né? Uma base para essa parte do pratinho. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai começar a sombrear essa base. Da mesma forma que eu sombreei aqui, no fundo, eu vou usar a mesma técnica para sombrear aqui. Por que que eu preciso sombrear? Para não ficar aquela pintura muito simples, muito primária. Então a gente vai começar a trabalhar agora com a luz e com a sombra no meu desenho, né? Na minha pintura, para ficar uma pintura mais voltada para o realismo, vamos dizer assim. Então eu preciso de uma cor que é da mesma família do papaya. No caso eu escolhi aqui o rosa antigo. É um pouco mais escuro. Nós vamos usar um tom mais escuro, que está acima do tom mais claro. E depois eu vou iluminar com um tom mais claro. No caso eu vou jogar mesmo é o branco para iluminar. Então eu já vou colocar o meu branco aqui. Limpando.
limpando o meu pincel, porque eu sujei ele de branco. Então eu venho aqui, ó, com o rosa antigo, bem pouquinho, sujando só um lado do pincel. A minha área é bem pequena, bem estreita, então eu venho aqui na parte de cima, repetindo o risco, a tinta voltada para o risco, o lixo, né, voltado para o risco, eu venho contornando. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. Tem que ter concentração? Tem que ter concentração. Então eu fiz o sombreado aqui. E eu vou fazer também o sombreado nessa lateral. Nessa lateral, puxando um pouquinho para dentro. Volto, tinta virada para fora. O pincel agora tá dentro do meu desenho, porque eu tô fazendo vou fazer o sombreado dentro do desenho. E aí eu venho e dou uma esfumadinha. O papaya continua aqui. E agora eu vou iluminar um pouco, eu vou escolher um ponto de luz. Um ponto de luz para essa minha pintura. Eu vou focar a luz mais no centro. Então eu venho com branco. Vou iluminar aqui, esse meio. Respeitando o sombreado que eu deixei lá em cima. Não é para desmanchar o sombreado. Eu viro o risco agora para baixo aqui, para eu dar tipo um contorno nessa iluminação. Se precisar, eu ainda volto depois. Aqui. Porque a tinta, o tecido pode sugar a tinta. E aí ela pode desaparecer um pouco. Então, se precisar, eu volto. Agora eu vou passar para o pratinho. É uma área maior. Então, eu vou usar o pincel. Vou voltar com o pincel do cabo amarelo. Esse aqui é o número 4. Volto aqui com o clareador. E vou preencher essa área aqui. Não vou preencher o meu prato todo, como eu falei, o clareador seca, então não é interessante que eu passe na área toda. Passei só na área a ser pintada. E eu vou repetir o processo com a tinta papaya, limpando, sujando só um lado do pincel, contornando, lá no meu risquinho, contorno. O pincel em pé, dentro do desenho, venho puxando essa tinta, tem um pelinho aqui, sujeirinha no pincel, venho contornando, pego mais um pouco, peguei muito limpo, então eu posso virar, né? Fica mais fácil. Eu posso virar tinta para cima, posso virar o risco
E aí eu venho entrando aqui, ó, pincel em pé, sem apertar muito o pincel. Venho preenchendo essa área. As pinceladas para preencher o prato, aqui no meio eu posso rodar um pincel, como eu fiz lá no fundo, para preencher bem a trama. Quando estiver aproximando do risco, eu venho acompanhando o desenho, no caso um risco, tá dando para ver mesmo. Eu sombreio eu uso a segunda cor, ainda quando a tinta está molhada. Então eu acho mais fácil sombrear com a tinta molhada, nesse caso aqui. Eu volto, venho no rosa antigo, tinta para cima, repetindo. Venho sombreando essa área aqui. E eu venho esfumando essa tinta, o cantinho mais escuro, né, onde tem o sombreado. Por que eu escolhi esse cantinho? Porque aqui a xícara faz uma sombra no prato. Então eu escolhi esse cantinho por causa disso. Como falei para vocês, a minha luz vai estar centralizada, então nesses cantinhos vai ter que ter mais sombra. Embaixo também. Tudo que tá por baixo tá mais sombreado. Volto. Aqui também embaixo da xícara, eu também faço um sombreadinho. A xícara faz uma sombra no pratinho. É importante que saia toda a marca de uma tinta, na divisão de uma tinta para outra. Quando eu puxo aqui, eu não escondo a base, né, que foi o papaya. Tem que deixar o papaya aparecendo. Agora eu vou lavar o pincel, porque eu vou usar tinta branca. Então o pincel tem que estar mais limpinho. Eu vou pegar o branco e vou jogar nessa parte aqui do prato, ó, na parte de baixo. Dei uma contornada.
Então agora nós vamos continuar no processo da pintura, agora da xícara. Então, da mesma forma que eu sombreei no cantinho, eu vou sombrear aqui na lateral da minha xícara, porque a minha luz vai estar focada aqui no meio. Isso vai dar tridimensionalidade para minha xícara.
Se eu sentir que meu pincel está muito carregado de tinta, que vai escurecer demais o centro dessa xícara, eu venho um paninho limpo, tiro o excesso. Não precisa lavar o pincel. Tiro o excesso e faço o esfumado só nessa parte daqui, do contorno da lateral da xícara. Agora eu vou usar o branco, eu vou dar volume na xícara, então quando eu uso o branco, eu preciso lavar o pincel. Escolho aqui um ponto de luz e venho esfumando ao redor desse ponto de luz. Tem bastante tinta aqui no meu pincel, então eu volto lá no paninho limpo, tiro o excesso. Sem apertar muito o pincel, eu venho sumindo com esse meu branco no papaya, na cor papaya. Essa parte aqui, como ela é menor, eu vou usar um pincel menor para fazê-la. Continuo com o meu 421, dá uma olhadinha nele, ele já está ressecado. Enxugo.
preencher o leite com pincel 815 número 6 da Tigre, ou pode ser da Condor também, 456 também número 6. Esqueci do clareador, eu volto. Preencho com clareador. Voltando a dizer que o clareador é só uma base para receber a tinta, para o tecido receber a tinta. Que também tem a função de clarear a tinta. Então aqui ficou um pouquinho do chocolate, né, mais concentrado. E aí eu vou fazer uma espuminha nesse meu leitinho aqui, vai ficar um pouco mais realista. Tinta também sempre na ponta do pincel, né, só de um lado. Isso daqui depende muito da criatividade de cada um. Dá um movimento pro leitinho. Aqui eu posso fazer uma fumacinha saindo desse leite quentinho.
Agora eu vou dar um pouco mais de profundidade para algumas partes dessa xícara, porque, por exemplo, aqui e aqui os tons estão muito parecidos, né? Não dá para definir direito. Então eu vou colocar mais um sombreado aqui. Para isso eu vou usar o sépia, um pouquinho do sépia. Ele uma sombra. Para eu sombrear, fazer essa sombra seca, eu gosto de usar um pouco do diluente. O diluente está lá no fim, dá para aproveitar ainda. Vou colocar um diluente. O diluente ele é diferente do clareador. Parece que é o mesmo produto, mas a função é outra. O diluente ele retarda também um pouco mais a secagem da tinta. E eu vou pegar o meu diluente, vou voltar nesse tom da minha sombra, né? Jogada anteriormente, que é o rosé antigo. Volto com o rosé antigo aqui na minha profundidade. Um pouquinho do meu sépia.
Agora eu vou colocar um pouco mais de luz, chamar de luz seca, nesses pontos brancos.